Quando se fala de um pecado, sempre pensamos em coisas terríveis como assassinato, blasfêmia, adultério, como se somente isso fosse algo ruim perante a Deus. Porém, existem outros pecados que não agradam a Deus, mas que não damos tanta importância e nem achamos tão relevantes, porque eles se tornam naturais e comuns no nosso dia a dia e nos dias de hoje. Porém, são pecados que ainda nos afastam de Deus e não deixaram de ser pecado. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. 1 João 3,8 diz: mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Todo pecado nos tira da presença de Deus e entristece o Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre alguns pecados que desagradam o Senhor e que podem estar destruindo a sua vida. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos o qual nós postarmos aqui no canal. Seja você também um canal de bênção, compartilhando esse vídeo nos grupos da sua família, no WhatsApp, naquelas pessoas que você quer que elas sejam abençoadas. E deixa Deus te usar através desse vídeo também. Se você ama a Deus e quer viver uma vida sem pecados, comente aqui embaixo aqui: eu amo a Deus, eu amo Jesus. E vamos começar o vídeo de hoje. O primeiro pecado é a inveja. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a Gálatas. Em Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. A inveja é um pecado muito grave e nos leva à ruína, à destruição. A cada vez que nós praticamos a inveja, é como se gerasse um buraco negro dentro do nosso coração. A inveja é desejar ter algo de outra pessoa, algo que não seja somente material, mas até mesmo o aspecto, a aparência. Às vezes uma conquista, não consegue ver a alegria das pessoas quando elas estão se alegrando, não se alegra com a bênção de outra pessoa, chega até mesmo a odiar outra pessoa quando vê ela alcançar algo bom para a vida dela. Saul teve inveja de Davi, ele teve inveja quando ele derrotou Golias, quando as pessoas cantaram uma música falando sobre Davi e dando glórias a Davi, falando que ele derrotou 10.000 e Saul somente 1.000. O problema do invejoso é que ele não se contenta com o que ele mesmo faz. Ele sempre quer ser melhor em tudo quanto ele faz, mais do que outras pessoas, trazendo a si mesmo uma comparação satânica, onde é gerada uma destruição da sua própria vida e atraindo demônios ao seu redor. Não deixe que a inveja segue a sua vida, gerando destruição e tirando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Como Davi, ele estava sendo invejado por Saul, e você vê no resultado disso, Saul teve seu reino destruído e até mesmo perdeu a sua vida por inveja. As bênçãos do Senhor estavam sobre Saul, mas a inveja retirou as mãos do Senhor sobre a vida de Saul, e Saul perdeu tudo quanto o próprio Deus tinha dado para ele. A inveja pode impedir o seu crescimento e gerar uma atmosfera ruim em sua vida, até mesmo afastando as pessoas que você ama e são tão especiais para você. Então a inveja, ela vai trazer uma raiz profunda de amargura no seu coração. Seja guiado pelo Espírito Santo e se alegre com a conquista das pessoas. O segundo é a mentira. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Provérbios. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Às vezes achamos que uma mentira ali, uma mentira aqui não vai dar nada, não faz mal. Todo mundo mente, é normal. E nos enganamos pessoas dentro do nosso trabalho, na nossa família, no casamento. Em todos os lugares queremos deixar as pessoas para trás. A mentira destrói a nossa vida e nos afasta de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui está falando sobre Satanás, que ele é enganoso, ele gosta de se apegar à mentira, a levar à destruição, falar a língua dele. Qual que é a língua de Satanás? É a própria mentira, é ele que leva à destruição. Enquanto nós falamos de Jesus, Jesus é a verdade que traz vida, a verdade que liberta, e Satanás é a mentira, o oposto disso. Podemos ver a história de Ananias e Safira. Eles venderam um terreno e foram levar o dinheiro, dizendo que estavam entregando tudo aos pés dos discípulos. Mentiram, pois eles estavam retendo uma parte. E o que aconteceu? Eles foram destruídos, caíram mortos. Veja que Ananias e Safira não morreram por ter ficado com uma parte do valor do terreno, mas sim por ter mentido para Pedro com relação ao valor que eles esconderam. E no mesmo instante, Ananias caiu morto, e depois Safira, sem saber do que tinha acontecido, mais uma vez contou uma mentira diante dos discípulos de Jesus, e ela também caiu morta. Então a mentira nunca vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Aonde há uma mentira, vai ter destruição, mais cedo ou mais tarde. A omissão, ela é parceira da mentira. Aonde há omissão e mentira, há moradia de Satanás. Como nós falamos agora há pouco, tudo pode roubar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e a mentira é uma delas. A mentira, eu costumo dizer que é uma carniça que está escondida em um cômodo da casa. Uma hora ou outra ela vai feder tanto que ninguém vai conseguir ficar dentro dessa casa. Vamos para o pecado número 3. O terceiro pecado é o egoísmo. Vamos ler lá o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Como nós lemos aqui, é para a gente não amar somente nas palavras, mas sim em ação e em verdade. O que é amor que vai ter dentro de nós quando nós vemos alguém passando dificuldade? Às vezes estamos tão preocupados com o nosso dia a dia e focados nos nossos próprios objetivos, no trabalho, no sustento da nossa casa, que acabamos deixando de lado as pessoas que estão necessitadas e precisando de ajuda, às vezes do nosso lado, na nossa família, perto de nós, às vezes até dentro da sua igreja. As pessoas pensam: não tem problema não, alguém vai ali ajudar, depois eu ajudo, outra pessoa pode ajudar, não é problema meu. Porém, querido, não adianta dizermos amar a Deus e não praticar as obras que agradam a Deus. Deus coloca recursos nas nossas mãos para que em algum momento você possa usá-los para conceder alívio àqueles que precisam. Ou caso contrário, somos somente mais um religioso. Assim como na parábola do bom samaritano, que está descrita lá em Lucas 10. Um homem estava viajando e de repente ele se encontrou com ladrões que o espancou, o sangraram e deixaram ele ali desacordado, em estado grave. Depois passa por ali um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, sendo um homem de Deus e um levita, passa por lá e olha e fala: isso não é problema meu não. Continua um caminho. Já o samaritano, que é visto como um pecador, como alguém errado, é ele que vai lá, estende as mãos e presta socorro. Mas o sacerdote e o levita são eles que exportam a vontade de Deus. E Jesus, ele conta exatamente essa parábola para dizer que as pessoas que estão com Cristo precisam entender que elas são essas pessoas chamadas a estender a mão para o nosso próximo. Nessa parábola, Jesus, ele fala sobre o egoísmo daqueles que têm a Deus somente por uma religião e não pratica o amor ao próximo. O egoísmo é um pecado porque demonstra a falta de amor de Deus em nossas vidas. Seja generoso e lembre-se, é melhor dar do que receber. Deus ama aqueles que dá com alegria. Seja um transmissor do amor de Jesus. Quarto pecado é a rebelião, a rebeldia. A rebeldia é uma rebelião contra o Senhor. Basta não termos uma oração respondida, um projeto realizado, que já começamos a voltarmos contra Deus. Quando tem algum problema na nossa casa ou aparece alguma dificuldade, já começamos a blasfemar contra Deus, achar ruim o que está acontecendo. A rebeldia é um pecado grave e é o mesmo pecado cometido por Satanás, por
Lúcifer antes mesmo da queda dele. Ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra os céus. Veja o que o profeta Samuel diz a respeito disso. Em 1 Samuel 15:23 diz assim: pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, arrogância, como o mal da idolatria. Veja só como a rebeldia é algo comparado com uma feitiçaria, algo que traz destruição, algo que traz Satanás para dentro das nossas vidas. Deus odeia a rebeldia, pois é se impor contra Deus, o Criador dos céus e a terra. A rebeldia flui de um coração pecaminoso, cheio de más intenções, como Satanás foi rebelado e se rebelou contra Deus e foi banido do céu. Por essa intenção de se ensoberbecer, se engrandecer, ter o orgulho e se rebelar contra Deus. O povo no deserto que se rebelou contra Deus, e Deus fez morrer ali no deserto mesmo, a ponto de que a terra se abriu e consumiu a vida deles, tragou eles foram engolidos pela terra e mortos por se rebelar contra Deus. Nós, quantas vezes nos rebelamos contra Deus nas nossas vidas, ou ficamos questionando a Ele e nos afastamos da presença de Deus? A rebeldia é uma cilada de Satanás para roubar os caminhos do Senhor nas nossas vidas. Se afaste desse sentimento e viva a plenitude do amor de Deus em sua vida. Se você se sente, querido, praticando algum desses pecados, abandone-os imediatamente, o quanto antes, porque Jesus te ama e quer ver você andar em caminhos de amor junto a Ele e quebrar essas ciladas de Satanás, nesses pecados que parecem ser pecados pequenos, mas abre uma brecha gigantesca para a destruição da sua vida, da sua família. Às vezes você fala: por que minha vida não está indo para frente? Por que as coisas não estão acontecendo? Pode ser algum desses pecados que está acontecendo na sua vida e está te trazendo destruição. Então, esses foram 4 pecados que trazem desgraças na sua vida, que desagradam a Deus, mas existem muitos outros pecados. Então, querido, se inscreva no nosso canal, veja os nossos demais vídeos e continue sendo abençoado pelos nossos conteúdos, para que Deus possa entrar cada dia mais na sua vida e na sua casa, levando salvação. E se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe ele agora mesmo no grupo das pessoas que você ama e que você quer vê-los salvos e transformados, vivendo grandes coisas na presença de Deus. Eu sou Bruno Gion e muito obrigado por estar aqui comigo, e que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e fica com Deus.